Painel, então, sobre embalagens padronizadas de cigarros. Eu vou chamar o advogado Walter Moura para fazer a mediação. Ele é diretor secretário-geral do Brasilcom, doutorando em administração pela UNB e professor licenciado de Direito Civil e Direito do Consumidor pela UniCeub. Os palestrantes, eu convido para compor a mesa a Patrícia Lambert, advogada de Direitos Humanos, atua como diretora do International Legal Consortium, da Campanha para Crianças Livres do Tabaco em Washington. Ela atua no conselho da ONG americana ASH e também na Aliança Africana para o Controle do Tabagismo. Ela vai falar sobre o caso da Austrália, decisão judicial e arbitragem internacional. Então, Patrícia, eu te convido para compor a mesa também. Também convido para compor a mesa o professor Juliano Zaiden, bem-vindo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNB, doutor em Direito Público pela Universidade de Berlim e pela UNB, professor adjunto da Faculdade de Direito da UNB, na área de Direito Público, com foco em Direito Constitucional. Ele vai falar sobre a constitucionalidade da medida no Brasil. Serão 30 minutos para cada palestra e 30 minutos para perguntas ao final. Esse é o... Boa noite a todos. Vou esperar o doutor Juliano. Bom, em nome do Brasilcom, eu agradeço o convite para mediar esse painel. Dou boa noite a todos. Nosso tempo é breve, eu não vou fazer grandes intervenções para que nós tenhamos mais tempo. O mini currículo já foi lido. Eu vou poupá-los da piada do sobrenome do doutor Juliano, de dizer que ele, mas é instigante. Mas eu já tive aqui nesse auditório em que essas boas-vindas são convidativas. Esse tema é um tema que eu queria também, em nome do Brasilcom, parabenizar a iniciativa, principalmente, não só do evento, mas de fazê-lo aqui na UNB, e também, em especial, da transmissão online. Não sei se todos sabem, mas o evento está sendo transmitido online. Eu mesmo consegui assistir o professor Marcelo Neves e o painel subsequente online. Isso é um avanço aqui para os eventos da ACT. E, de antemão, eu já passo a palavra à nossa colega, agradecendo a vinda, para que faça uso do tema por 30 minutos, depois devolvo para o doutor Juliano e farei brevíssimos debates em sequência. Se a senhora quiser falar do púlpito ou daqui, a senhora é quem decide. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Boa noite a todos, perdão. Eu não costumo pedir desculpa no início das minhas apresentações, mas eu terei que fazer isso essa noite. Eu tentarei, pelos próximos 30 minutos, estar no lugar de um advogado australiano, Mark Jennings, que não pôde estar aqui para apresentar esses casos australianos. E não há nenhum substituto, como vocês bem sabem, para o conhecimento de especialistas. O conhecimento de especialistas que o Mark Jennings tem, eu simplesmente não tenho. A Adriana já discutiu isso comigo e eu pensei que eu poderia, com a assistência clara das anotações do Marx, que ele muito graciosamente nos enviou, junto com o material que o Mark queria apresentar.
Eu acho que é quase inevitável que eu possa cometer erros e eu somente posso pedir por seu perdão se eu fizer, e especialmente se eu causar qualquer confusão por fazê-lo. Qualquer confusão ou qualquer erro meu que eu cometa são meus e não do Mark. Então, com essas longas desculpas, eu deixo seguir em frente liderá-los nesse material, levá-los nesse material que o Mark enviou. Na apresentação que eu fiz hoje mais cedo, eu fiz referência ao fato de que na Austrália havia 3 desafios para essa legislação, esse pacote de legislação australiana. Um desses desafios foi com o sistema nacional judiciário. Um dos desafios era na OMC e o terceiro era parte de uma disputa de investimentos. Eu também mencionei hoje de manhã que o desafio da OMC foi ouvido e que a decisão ainda não foi feita. Originalmente nós estávamos esperando que isso acontecesse antes de 2016, do final de 2016, mas nos foi dito para que esperar no primeiro trimestre de 2017. Então, o seguinte é uma visão rápida dessas questões constitucionais que a Austrália enfrentou nos tribunais nacionais. As leis que foram escritas... Perdão, deixa eu voltar um pouco e falar algo que eu sei de fato. De experiência em primeira mão. O governo australiano estabeleceu uma equipe altamente qualificada para que eles se preparassem esse pacote de planejamento. Eles produziram vários estudos, pesquisaram todos os ângulos que eles poderiam, pensando à frente das objeções que pudessem aparecer e das evidências que eles necessitariam para assegurar que esse pacote seja baseado em ciência segura e não simplesmente arbitrário. Esse time se reunia regularmente e eu acredito que o fato da Austrália ter esse tipo de essa embalagem padronizada, a Hungria, Nova Zelândia terão também nos próximos meses. Eu não acredito que qualquer parte disso poderia ter acontecido se o primeiro país não tivesse sido a Austrália, com o seu nível mais alto de preparação, de conscientização, de muitos anos de controle sólido de tabaco que foi provado para que diminuiu de fato a taxa de consumo. Então, com esse pano de fundo, completo, a Austrália estava de fato na posição de introduzir essa nova lei. Quando vocês veem que a lei entrou em vigor no 1º de setembro de 2011, isso é somente a ponta do iceberg. A preparação que foi feita, foi, como eu disse, massiva, foi gigante. Quando a lei entrou em efeito, vários efeitos dessa lei foram atrasados para que houvesse um tempo razoável de tempo para que as mudanças pudessem ser feitas. É também interessante saber que a Austrália escreveu ambas a legislação e a regulação de maneira simultânea. Isso é importante para qualquer pessoa interessada em construções de legislação, porque geralmente no sistema das antigas colônias britânicas é que existe uma lei que é criada, um ato permissor, é como um esqueleto e a carne é colocada nesses ossos por meio de regulações. Geralmente são as práticas que a lei seja passada no parlamento e os ministros têm o direito de fazer essas regulamentações e fazem quando se sentirem prontos. Nesse caso, ambas as leis e a regulamentação foi desenvolvida de maneira simultânea para assegurar que não havia nenhuma lacuna, nenhum buraco na legislação e nenhum erro cometido. Vocês sabem o que essas embalagens parecem? Essas embalagens
brancas ou planas significam o que essas embalagens padronizadas significam e significa que as logomarcas não são permitidas, não existe fundo branco ou qualquer tipo de cor que a empresa possa fazer para fazer com que esse produto seja então ele é claro, o único espaço para o nome da marca de cigarros é também controlado em termos das fontes e o nome da fonte e o tamanho da fonte são especificados claramente. Isso foi colocado imediatamente houve o apelo e a corte ouviu os desafios à medida que eles foram apresentados. E pela British American Tobacco, a Philip Morris e a Imperial Tobacco participaram também como interventores, mas a maior parte das evidências foram apresentadas pela JTI e pela BAT. Então, havia dois problemas principais. O primeiro tinha a ver com, se vocês lembram bem da minha apresentação hoje de manhã, há sempre a questão de a esfera executiva tem autoridade de passar uma lei, essa lei que estão passando, e neste caso foi pensado também nisso. Sob a seção inciso 31 do artigo 59, o Parlamento da Austrália pode legislar sobre problemas externos. E por que problemas externos, questões externas? Isso é aplicado quando a Austrália estabelece legislações domésticas, coloca previsões da lei que tem ramificações externas, internacionais. Então, nessa proteção legal. As empresas de tabaco não desafiaram isso. Na verdade, eles desafiaram a seção 51, o inciso 51 que lida com a aquisição de propriedade. E o resto da palestra de Marx foca nesse aspecto de aquisição de propriedade. O que isso significa? Então, em relação à legislação australiana, o Parlamento pode tirar propriedade de cidadãos e empresas privadas. Pensa nas ferrovias. As ferrovias nacionais estão pegando terrenos para fazer ferrovias federais. Esse tipo de legislação foi utilizada. Quando o Parlamento legisla dessa maneira, o governo deve dar compensações. Então, se aquele trem vai passar pela sua fazenda, você deve receber compensação pela sua fazenda. E, essencialmente, é o que o caso australiano levou em consideração. O NVPP. A lei de embalagens padronizadas, ela foi desafiada, então foi colocada na seção 15 ou 51 da lei, é que essa lei não se a sua operação for gerar a aquisição da propriedade de uma pessoa, a não ser que sejam em termos injustos. Então, o que a gente quer te falar sobre esse termo significa justiça, equidade, significa que o governo vai pagar por aquilo que foi obtido dessa maneira, o desapropriado. Então, a indústria de tabaco falaram que eles arranjaram os direitos de propriedade intelectual e direitos relacionados à propriedade intelectual que foram tomados deles, foram desapropriados pela indústria de tabaco. A JTI referiu registro de GetUps, chamado GetUps. O que isso significa? Em termos de publicidade, significa a maneira que a embalagem é construída. Então, por exemplo, o seu sabão em pó, o seu detergente, ele tem um GetUp. Dessa maneira, tem um layout específico, e o do tabaco também. O BAT fez uma lista de coisas que foi roubado deles, e esse tipo de coisa incluía marcas registradas, propriedade
intelectual, licenciamento, boa vontade, design, patentes, direitos de embalagem e propriedade intelectual, direitos de licença de propriedade intelectual. A base do argumento da indústria do tabaco foi que o que foi tomado deles, eles não foram compensados por isso. E eles disseram que, como a lei em si não provia compensação, a lei toda deveria ser interrompida porque o governo estava roubando das empresas. O Commonwealth disse que esses direitos da propriedade, os direitos de marca registrada que as empresas tinham, não eram direitos positivos que eles poderiam utilizar sob qualquer circunstância. E que, na verdade, esses direitos eram direitos negativos que as empresas de tabaco poderiam impedir que outras pessoas de usar as suas marcas registradas. Mas isso não nos deu o direito de usar essas marcas registradas sob quaisquer circunstâncias. E, baseado nisso, isso significou que o governo poderia regulamentar o uso dessas marcas sob algumas circunstâncias. Obviamente, se o que estivesse sendo feito fosse razoável e estivesse conectado a um bem de saúde pública, ou um bem público, nesse caso, um bem de saúde pública. E foi dito que nessas circunstâncias, então eles estavam pegando as propriedades, então as indústrias, o que eles tinham feito era inválido. Então as cortes superiores e as suas respostas foram enormes. Havia um painel com 7 juízes e a votação foi de 6-1. E 6 juízes estavam convencidos de que o governo tinha agido de forma apropriada. A Corte Superior aceitou que os direitos de propriedade intelectual estavam dentro do escopo de propriedade na seção 5131 dessa lei. E aí eles disseram que, de fato, as empresas tinham o direito de excluir outras pessoas de usarem as suas marcas, mas eles não tinham direito algum de usar as marcas em todas as circunstâncias, independente de qualquer coisa. Então, a sentença virou para a definição da palavra aquisição. Então, as cortes descobriram que, de fato, a propriedade tinha sido comprada, mas que a propriedade não tinha sido comprada para beneficiar o governo de qualquer forma. E, portanto, o governo não devia nenhum dinheiro à indústria do tabaco pela remoção das marcas. Então, o ministro French concluiu que, e eu estou lendo isso, porque o Mark considerou que isso era importante. Não há expansão nos direitos, interesses ou benefícios resultantes da Commonwealth que correspondem a ou têm qualquer relação com as restrições impostas no uso da propriedade intelectual dos réus. Então, o fato que as restrições e proibições são impostas pelo TPP cria um espaço para aplicação de exigências regulatórias da Commonwealth em relação ao conteúdo gráfico e textual dos pacotes de produtos de tabaco. E isso não constitui esse resultado. Então, o Mark também queria ressaltar de forma bem clara que há algumas lições nessa sentença para outros países. A Corte Superior e a sentença voltou para a interpretação da seção 5131 e principalmente na palavra, no significado do termo aquisição. As cláusulas constitucionais relacionadas a pegar a propriedade variam de país a país. Da mesma forma, a Corte Superior não deveria estabelecer os precedentes internacionais em relação aos pacotes de cigarros. E o que eu acho que eles queriam falar aqui é que no Brasil, por exemplo, o Brasil deveria considerar determinar essa legislação
seus pacotes e deveria analisar a sua legislação própria para que eles possam fazer esse tipo de ação. E esse tipo de ação, esse tipo de vitória, talvez forneça coisas para refletirmos sobre aquilo. E, finalmente, também talvez haja cláusulas constitucionais que sejam relevantes em outros países que não tenham equivalentes em relação à Constituição australiana. Por exemplo, cláusulas que protegem a liberdade de expressão. Então, você ouviu outros palestrantes ao longo do dia de hoje que a liberdade de expressão é algo que é interpretado muito diferentemente de país a país. E há uma jurisprudência bastante sólida emergindo na região da América Latina que a liberdade de expressão não pode necessariamente ser interpretada como liberdade de expressão comercial e tendo um uso geral completo. Então, o direito de informação sobre a saúde pode se sobrepor ou ser mais forte que a liberdade de expressão comercial. Então, agora eu chego à conclusão da apresentação do meu colega Mark e depois podemos ter perguntas no final. Espero que tenha sido capaz de responder algumas das suas dúvidas. Muito obrigada. Então, o segundo aspecto do que o Mark queria discutir hoje à noite com vocês estava relacionado aos investimentos, aos desafios de investimentos. Os desafios de investimento foram os primeiros que a Austrália teve que enfrentar. Isso foi muito importante para a Austrália, assim como o Uruguai tem algumas semelhanças com o desafio uruguaio e também algumas diferenças. Aonde o desafio uruguaio ele tem um processo de 2 passos e o primeiro passo havia desafios de procedimento e depois eles foram analisar os méritos da ação e aí nós tivemos a jurisprudência sendo analisada. No caso australiano, o governo australiano ele teve objeções em relação a Philip Morris trazer essa ação e eles tiveram uma bifurcação da audiência, ou teve uma audiência sobre os procedimentos e outra sobre os méritos. O painel de arbitragem insistiu que todos os documentos de méritos fossem submetidos ao painel pelas duas partes. Aí eles estudaram os documentos e chegaram à conclusão de que era um assunto muito complexo e que demandaria muito tempo para que eles pudessem adjudicar. Então, tem 3 partes. A parte que era mais decisiva, pelo menos da minha interpretação, e eu não sou uma especialista nessa lei de investimentos, mas o que saltou aos meus olhos era que o que a Philip Morris tinha de fato feito era... Se a Philip Morris na Austrália fosse de propriedade da Philip Morris da Suíça e não houvesse um tratado bilateral, então entre a Suíça e a Austrália, entretanto, haveria um tratado bilateral entre a Austrália e Bangkok. E o que a Philip Morris falou foi criar uma situação. Então, eles venderam a empresa australiana para que a empresa em Hong Kong detivesse os direitos da empresa e aí houve um abuso para que eles pudessem entrar com uma ação contra o governo australiano, através de Hong Kong, perdão, não é Bangkok, é Hong Kong. Então eu discuti isso de uma forma bem direta e o Mark teria feito a apresentação dele de uma forma muito mais elegante do que eu fui capaz de fazer, peço perdão. Mas como uma ativista de litígio, foi a total manipulação da empresa de tabaco do governo e do nosso sistema judiciário. E o governo viu essa manipulação e eles lutaram pelo governo australiano e eles simplesmente ignoraram a ação, e não ouviram a ação. Obrigada.
Bom, na verdade, eu acho que não há desculpas a serem pedidas para o auditório, porque, na verdade, a gente teve não uma substituição do Mark, mas a gente teve 2 palestras em uma só. Sua reprodução do tema foi maravilhosa e os acréscimos também, a forma didática pela qual foi colocado o tema, nós só não tem que pedir desculpa para ninguém aqui. A palestra foi maravilhosa. Eu vou passar de imediato ao doutor Juliano e depois eu farei alguns apontamentos para os fazer em conjunto. Então, o senhor tem um tempo de 30 minutos. Esse aqui. Alô. O melhor você pegar esse aqui. É bom. Alô? Opa, então está funcionando. Gente, primeiramente, boa noite. Eu vou tentar ser mais ou menos no tempo. E eu fico feliz de estar acontecendo aqui na UNB, especialmente aqui eu sou coordenador do programa de pós, então é interessante termos esse tipo de debate sendo trazido para cá. A gente está numa sequência de eventos internacionais, então, e esse tema, logicamente, é muito importante. E eu acho que foi muito bom vir na sequência da Austrália. Eu acabei de vir da Austrália, eu estava há um mês atrás, mais ou menos uns 3 semanas, um mês atrás, eu estava na Austrália. E eu fui lá para um debate em direito comparado, constitucional comparado, que é a minha área. E uma das coisas mais interessantes que os australianos falavam quando eu estava lá era que, para eles, o direito constitucional é meio boring, né? Eles ficavam assim, meio enjoado, porque não acontece muita coisa, enfim, e é um pouco... Então, ensinar direito constitucional na Austrália, as pessoas falavam, olha, não acontece tanta coisa. E é muito interessante quando a gente vai examinar a decisão da Austrália, que a fundamentação ela é muito diferente do que tem no Brasil, né? Ou seja, é exatamente isso que eu havia dito. Esse foco de propriedade intelectual é algo que não aparece no debate brasileiro, né? Então, a gente não trabalha com propriedade intelectual como um problema central. Pode até surgir como um problema central, mas, pelo menos, nas grandes questões, a questão da propriedade intelectual não tem sido, talvez, um dos principais tópicos, né? Então, é o seguinte, algumas coisas mais antenadas aqui com o Brasil, que eu acho que é para isso que eu vim falar, né? Tentar trabalhar um pouquinho com vocês essa temática. E tentar localizar um pouquinho onde estamos, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante dizer é que o Brasil, diferentemente de outros países do mundo, né, que enfrentaram mais diretamente a questão do tabaco, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é muito ausente, né? Então, esse é um primeiro... A gente sabe que tem algumas ações do Supremo, mas elas, na verdade, não geraram nenhum grande precedente substancial, ou seja, não teve uma grande decisão de mérito, daí surgiu uma discussão aprofundada sobre o que vem a ser, se é constitucional ou não. A gente tem algumas ADIs, a questão do aditivo, né, de sabor, que basicamente tem uma liminar, mas não entra exatamente na questão principal. Tem umas questões sobre leis antifumo dos estados, mas tampouco também entra numa questão mais de mérito. E, enfim, a gente não tem uma decisão de mérito, mas a decisão de mérito ela não entra exatamente numa questão essa questão do core mesmo do debate sobre o tabaco, né? Estão me entendendo? Então é o seguinte, eu só fiz uma coisa engraçada, que a gente fazendo esses apanhados no mundo, né? E é muito bacana também compreender o papel das cortes constitucionais no mundo, porque uma coisa também que é interessante sempre fazer quando a gente trabalha direito comparado é localizar a força das cortes, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que raramente a gente trabalha. Então, por exemplo, quando você vê a Colômbia tomando uma decisão mais forte em cima da questão enfim, também da questão do tabaco, você entende um pouco mais o contexto desse tipo de debate. Quando você pega a Suprema Corte Americana, quando você pega a África do Sul, né, que são geralmente os países dentro da lógica do direito constitucional comparado, que a gente sempre vê decisões mais focadas em direitos sociais. Então, isso é também um elemento interessante para assim, verificar como isso avança no âmbito mais comparado e o papel das cortes constitucionais. Alguns casos são um pouco mais diferentes, por exemplo, o México, que tem uma tradição de corte constitucional relativamente fraca, tá?
E uma coisa também que é muito interessante em direito comparado, eu sempre falo nessa discussão, é que quando a gente tem sociedades em que o sistema político ele é pouco fragmentado, ou ele tem uma estrutura muito, como o México, por exemplo, que tem o PRI praticamente na história, as cortes constitucionais elas tendem a ser um pouco menos influentes. Tá? Você tem vários estudos empíricos sobre isso, e é muito legal fazer também essa correspondência. Eu estou querendo colocar um pouquinho de diferente abordagem, porque, normalmente, quando a gente vai examinar o debate sobre constitucionalidade, a gente fica muito no debate normativo. Tá? Se você verificar a maioria dos pareceres que a gente tem hoje sobre a questão do tabaco, o caminho é muito parecido. Tá? Eu vou tentar fazer uma rota um pouquinho diferente, porque uma coisa que a gente aprende no direito comparado é que, por mais que o direito tente fazer e resolver a realidade, queira ou não, a política acaba dominando. E a gente tem que saber brincar um pouquinho com essas estratégias de forma um pouco mais inteligente. Sabe? Então, essa é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar, então, quer dizer, essa questão do direito comparado, entender essas diferentes abordagens. Acho que foi muito importante trazer essa questão da Austrália, ou seja, essa questão da propriedade intelectual, como eu falei no início. Se a gente for fazendo um passeio nas decisões, por exemplo, na África do Sul, a abordagem já tem uma lógica também diferente, entre a questão da saúde, já é uma característica mais típica de direito social. Né? Não entra num debate. Porque tem que saber o seguinte: a Austrália, o sistema constitucional deles, em particular, a questão de direitos fundamentais, é praticamente inexistente. Ou seja, você olhar na Constituição australiana, não é exatamente uma Constituição no sentido clássico. Né? Isso é uma coisa também importante. Então, a forma de fundamentação, como você vai ter na Austrália a respeito do caso do tabaco, você cair para a questão, especialmente da propriedade intelectual, decorre muito de um sistema em que, dentro do bojo da Constituição, trabalhar outras temáticas que normalmente a gente encontra no Brasil como claramente positivadas, fica mais difícil. Tá? Então, essa também é uma correlação importante, ou seja, essa importação, diretamente, de argumentações de outros países, naturalmente, a gente tem que trabalhar dentro de uma lógica do que a gente tem feito dentro do nosso debate constitucional. Então, só para a gente tentar... Aí, enfim, se nós formos, por exemplo, também para a Colômbia, a Colômbia tem uma argumentação que ela é muito tipicamente parecida com o que a gente encontra aqui. Tá? E essa é uma coisa também que eu acho que o Pascolato falou isso um pouquinho. Né? Ou seja, existe uma lógica também de semelhança temporal entre as constituições e geográfica. Eu acho que esse é outro ponto também de direito comparado que é importante. Seja, um elemento que é muito visível nas semelhanças das constituições no mundo não é simplesmente se é common law, civil law, isso é, inclusive, um dos menores dos problemas. As maiores semelhanças que a gente vai ter em termos de aplicabilidade, efetividade de direitos ou não, estão muito mais relacionadas à questão geográfica e temporal, né? Mas especialmente geográfica. Você tem um estudo fascinante do Tom Ginsburg, do pessoal lá que chama Constitute Project nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, que eles pegaram todas as constituições praticamente do mundo nos últimos 60 anos, fizeram uma abordagem que a gente chama de Large N Analysis, que são aquelas pesquisas enormes com todas as constituições do mundo, e é muito interessante verificar como essa semelhança entre a geografia e a forma de abordagem que a gente vai ter nas Supremas Cortes, ela se dá. Tá? Então, esse também é um elemento também que eu estou trazendo para tentar complexificar um pouquinho isso. Agora, vamos tentar trabalhar mais diretamente a questão da constitucionalidade, que eu acho que esse é o problema central que eu estou aqui falando. Tá? Só para tentar vir para outro caminho. Bem, os principais argumentos todos nós conhecemos. Então, eu vou primeiro falar sobre o ponto de vista normativo, que é o que nós juristas sabemos fazer. Né? A gente tenta ser sempre para o normativo enfim, a gente tenta fazer isso bem. Né? O primeiro ponto que a gente conhece claramente é igualdade. Aí, esse é um caso hiper engraçado, eu acho esse argumento engraçadíssimo. A primeira vez que eu bati o olho, eu trabalhei muito na minha tese de doutorado, isso na Alemanha, é o caso do tabaco não é tabaco, é o caso da cannabis, melhor falando, na Alemanha, na Suprema Corte alemã, né, caso envolvendo maconha. E esse debate sobre igualdade apareceu muito fortemente dentro da decisão da Suprema Corte alemã, da Corte Constitucional alemã, falando que, na verdade, a cannabis, né, e aplicando o princípio da proporcionalidade, como todo bom alemão faz, né, dentro da lógica deles, é que você não pode restringir tão fortemente o uso de maconha, porque, enfim, esse argumento da igualdade aparece. Você poderia ir, por exemplo, no álcool e tudo mais. Né? E essa argumentação apareceu muito forte lá no contexto alemão. Eu lembro muito engraçado, um dos argumentos da corte alemã era exatamente o seguinte: existe uma diferença.
né? A maconha deixa a pessoa, tem uma expressão em alemão que é Rausch, né? Quer dizer que você, mais ou menos, a tradução é meio complicada, mas é como se você tivesse ficado doidão, e você tem um elemento recreativo. O álcool já não tem exatamente esse propósito, tem um elemento mais social. Então, você tentou construir um conceito de igualdade meio maluco para aplicar a proporcionalidade, exatamente para falar, você não pode maconha, você pode o álcool. Mas é impressionante como esse argumento reaparece o tempo todo, ou seja, como a gente tem no tabaco, essa tentativa de equalizar a ideia de igualdade com outros princípios, outras práticas, né, que a gente vai ter, comida, álcool, né, e é um argumento, no meu entendimento, muito fraco, né, porque você não consegue, literalmente, trabalhar semelhanças nesse ponto. Livre iniciativa, também é um argumento forte. Isso é um argumento muito forte aqui, né, porque isso está muito claro na Constituição, então a gente tem essa expressão, esse expresso, e esse é o argumento que aparece no Brasil, e, de forma geral, como se também não tivesse possibilidade de limitação. Direito do consumidor, liberdade de escolha, né? Ou seja, se você padroniza o produto, como no caso da embalagem, os consumidores vão perder a possibilidade de escolher, e, no final, você tem uma padronização, e o consumidor não vai saber exatamente o que está comprando, né? Isso, na verdade, isso geraria uma perda, afetaria o direito do consumidor. E aí vem a coisa mais comum, que é o argumento que todo jurista gosta de fazer, que eu acho relativamente, igual ao Marcelo Neves, eu acho fraco, embora muito, muito, muito usado, que é o debate sobre proporcionalidade, né? Não que eu ache esse argumento ruim, eu acho que você pode usar muito bem. Eu acho, inclusive, quando do ponto de vista estratégico para cortes constitucionais, vocês têm que usar. Tem uma coisa entre o que eu acho correto e o que eu acho que é estratégico. Estrategicamente, eu acho que é muito importante. Tá? Então, do ponto de vista desse argumento, porque é um argumento que os juízes entendem, ou pelo menos fazem que entendem, né? Que é esse argumento da proporcionalidade, que eu acho extremamente complicado, exatamente porque aí você, exatamente como foi suscitado aqui agora há pouco, que é essa discussão, se isso não vai cair numa discricionariedade, e o que a gente observa nas decisões, do ponto de vista comparado no mundo, é que quando o princípio da proporcionalidade é utilizado, ele cai para qualquer sentido. Você pode claramente balancear num sentido de um positivo para a indústria do tabaco ou no sentido positivo para o consumidor. Não há uma grande, uma afirmação mais concreta do que como você poderia resolver essa questão. E é muito bacana também verificar como a indústria do tabaco utiliza esse argumento deturpando até as premissas teóricas. Eu peguei para examinar um pouquinho mais concretamente o parecer do Virgílio, que é um especialista em proporcionalidade. Então, ele estudou lá com a Alexi, na Alexa, na Alemanha, tem todo esse passado, e acredita, porque como um bom alexiano, ele acredita piamente na proporcionalidade. Eu estava com ele semana passada, a gente estava aqui no evento, e eu estava com ele e o Carlos Bernal Pulido, que é um colombiano, professor na Austrália também, na Macquarie University, e eu estava com os dois falando exatamente isso. Olha, vocês acreditam demais na proporcionalidade. Eu acho que vocês têm que parar com esse discurso de racionalidade, que eu acho que isso é muito complicado. E, na verdade, é isso. Mas o engraçado é que uma coisa que é interessante no Virgílio, que, apesar de acreditar muito piamente no debate sobre proporcionalidade, ele é muito sério. Então, ele tem uma observação sobre esse princípio que contrasta com a prática judicial brasileira. E aí a gente tem uma coisa que é muito importante fazer um parênteses aqui no Brasil, em particular, e eu acho que isso vale como estratégia do debate argumentativo sobre a constitucionalidade da questão do tabaco, é que uma coisa é como a gente trabalha, ou como você vai ler lá no Alex, ou outros autores que vão trabalhar com proporcionalidade, que tiveram essa difusão no mundo tão substancialmente, e outra coisa mais concreta é, de fato, como os tribunais usam o princípio. Tá? Então, duas coisas que são muito importantes, e eu acho que nesse ponto pode parecer um pouco de preciosismo, mas, especialmente o Virgílio, ele é muito cauteloso nisso, ou seja, os tribunais, eles utilizam a proporcionalidade muito mal. Os advogados utilizam a proporcionalidade de forma muito ruim, muito mal. Ou seja, não sabem, pelo menos do ponto de vista conceitual, como é trabalhado, se essa fonte Alexia é maior, não sei, eu tenho meus problemas com ela, mas pelo menos existe uma certa compreensão conceitual importante. E é muito bacana perceber, e essa é, por exemplo, uma crítica que o Virgílio faz em relação ao pareceres, especialmente do Canutilho e Machado,
como um dos subprincípios ou máximos da proporcionalidade utilizada nesses pareceres, ela é conceitualmente deturpada para fins do tabaco. Tá? Então, isso é uma coisa também interessante, por exemplo, que ele fala na questão da necessidade, que é um elemento importante para essa teoria, que é você só pode restringir um direito na medida em que você encontra uma solução alternativa igualmente eficaz e menos danosa para o direito individual. O argumento que a indústria do tabaco, a partir desses pareceres, faz é que você só tem aquela medida, ou seja, só pode adotar a restrição se aquela for a única medida, e se for uma medida indispensável. Ou seja, você coloca como se fosse a única possível. Então, você coloca a situação da proporcionalidade numa dimensão muito mais restritiva do que normalmente é aplicada. Então, a gente também tem que ter muito cuidado, porque até a forma de conceituação, como é feito, não é somente uma questão do dado empírico, que a gente sabe muito bem que a indústria do tabaco faz muito estrategicamente, mas muito comprada, né? Ou seja, a forma como os dados empíricos ou científicos são utilizados pela indústria do tabaco, todo mundo está cansado de saber, várias pessoas estão falando sobre isso aqui, claramente são pesquisas muito complicadas. Mas, por outro lado, também a gente tem que também perceber como a indústria do tabaco utiliza a argumentação jurídica constitucional de forma deturpada. Tá? Porque isso é muito legal, especialmente no parecer do Virgílio, que é uma pessoa que contamina muito esse conteúdo, fica muito visível a estratégia da argumentação em cima desse conceito de proporcionalidade, uma adoção desse princípio pela indústria do tabaco de forma claramente deturpada para conseguir ganhar o espaço e justificar o tipo de medida. Né? Então, o primeiro problema é o seguinte, a primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: proporcionalidade é um argumento? Eu tenho minhas dúvidas, é um argumento que a gente deve usar. Estrategicamente, como, vamos dizer, o pessoal da DCT, ou seja, que está trabalhando, que está nessa questão contra o tabaco, mas eu usaria. Ou seja, se fosse advogado, nesse contexto, eu usaria porque é um argumento que se entende. Agora, a gente tem que conseguir combater a forma como essa argumentação é utilizada, não só pela indústria do tabaco, porque ela acaba sendo usada de uma forma estratégica, deturpada dentro da, pelo menos, compreensão teórica normalmente adotada por ela. E, mais objetivamente falando, o que eu acho que é o mais interessante é talvez deixar claro que essa argumentação talvez ela seja inócua em algum momento. Ou seja, você usa, se constrói, fala que eles argumentam estrategicamente deturpando o conceito, mas, por outro lado, que é uma coisa que é muito interessante, é mostrar, mesmo que a gente adotasse ela de forma correta, talvez haja um argumento melhor ou mais poderoso para trabalhar com isso. O Marcelo Neves, por exemplo, ele não trabalha com essa dimensão, ele vai trabalhar muito mais com a perspectiva lumaniana de corrupção sistêmica, ou de uma certa, quando o sistema econômico domina o sistema político, né, uma forma de... você tem N conceitos que você pode usar dentro mas uma corrupção do código, que são, de repente, conceitos mais interessantes do ponto de vista argumentativos e até mais poderosos. Eu vou tentar trazer para vocês aqui rapidinho uma lógica argumentativa um pouquinho diferente, que eu acho mais interessante. Então, aquilo que eu estava falando no início com vocês, a gente trabalhando muito com esse debate normativo, proporcionalidade e tudo mais, isso que a gente sabe fazer, né? Mas, particularmente, eu acho que a gente pode, num sentido mais cru, ou diria prosaico ou mundano. Tá? E uma coisa que é muito bacana, especialmente quando a gente vai trabalhar direito comparado, existe um elemento que é muito importante no estudo de direito comparado, que são desenhos institucionais. Saber trabalhar um desenho normativo, por exemplo, um desenho constitucional, em que a gente consiga, de certa forma, desenhar ou, pelo menos, planejar comportamentos estratégicos dos agentes. Do ponto de vista concreto, essa é uma tentativa, a gente acaba aproximando o direito de um discurso que é muito mais comum na ciência política. Tá? Então, uma coisa que nós, normalmente, juristas, não estamos muito acostumados. É uma coisa até meio surreal, que eu acho engraçado, eu falo isso para os meus alunos, a gente estuda muito direito, todos esses grandes conceitos, todas essas grandes metodologias, mas a gente esquece um pouquinho desse lado mais mundano do direito, que é feio. Né? E a gente também precisa trabalhar isso melhor e saber jogar melhor em cima disso, porque talvez esse seja um argumento interessante para jogar com o direito. Então, brincar um pouquinho com normativa, mas colocar um pouquinho dessas estratégias por debaixo do pano, que, na verdade, no final das contas, acaba sendo mais determinantes, em alguns casos, do que a própria discussão conceitual jurídica.
E aí vem um argumento mais importante que eu acho que a indústria do tabaco utiliza e que é o mais difícil em alguns casos, né? O Marcelo chama proporcionalidade de argumento coringa. O Virgílio chama um outro conceito de coringa que é paternalismo, né? Que esse é o conceito mais utilizado porque ele vai tocar na questão da liberdade de expressão, que na minha opinião é o argumento mais forte. Tá? Liberdade no sentido, não expressão não, liberdade no sentido lato. É o argumento mais forte da indústria do tabaco, é o argumento mais difícil de bater, e ele é um argumento que, quando a gente vai de país para país, a gente tem conceituações e limitações desse conceito de liberdade que é muito diferente, né? É aquilo que a gente fala, por exemplo, você vai na Alemanha, você vai nos Estados Unidos, você vai na Austrália, você vai no Brasil. O conceito de liberdade ele é muito manejável de formas diferentes. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas aqui que a estratégia talvez seja mais interessante. E, em cima do conceito de liberdade de expressão, vem esse argumento que, para o Virgílio, é coringa, para o Marcelo, cai na questão um pouco da proporcionalidade também ligada a isso, mas que é a ideia do paternalismo, né? E o que significaria isso, né? Ou seja, você ter o Estado adotando uma perspectiva paternalista, os pareceres que a gente viu da indústria do tabaco na questão dos aditivos, mas que se aplicam aqui de alguma forma, porque isso é um elemento bem importante, ele vai trabalhar essa ideia de que você, ao adotar medidas restritivas da indústria do tabaco, isso vai gerar um impacto profundo na liberdade dos consumidores de fazer escolhas certas. Qual o grande problema do debate sobre paternalismo que normalmente a gente tem e que a gente esquece de trabalhar e que eu acho que é uma coisa bacana de se usar? E aí também, por exemplo, outra palavra forte, infantilizadora, que é também um argumento interessante que aparece nos pareceres. O primeiro ponto que eu acho que um ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês é o seguinte: o argumento de liberdade, de modo geral, ou de paternalismo que a indústria do tabaco utiliza, em todos os textos que eu li e algumas decisões que eu peguei, eu não vi nenhum trabalhando exatamente esse ponto. Então, talvez, eu não sei se eu estou querendo trazer uma coisa nova ou se eu estou repetindo, mas só para, pelo menos no universo que eu estou mais ou menos conhecimento, eu acho que está faltando esse pontinho ser trabalhado um pouco melhor. Quando vai trabalhar constitucionalidade, ou um conceito de liberdade, normalmente, especialmente quando a gente foca muito no debate normativo e vai para a proporcionalidade e outras técnicas, a gente parece acreditar num conceito de racionalidade muito forte. Então, quer dizer, e essa é uma das premissas, inclusive, do debate sobre proporcionalidade, essa conexão íntima com o debate sobre racionalidade, que é um conceito hiper difícil, complicado, eu não vou entrar nesse debate aqui, questão profundamente, não faz o menor sentido, mas a ideia é o seguinte: geralmente, a gente assume de antemão que os indivíduos têm a capacidade de escolha, de alguma forma, lógico que questão de criança isso não é um ponto, mas que os indivíduos são indivíduos racionais, que têm, sei lá, capacidade de escolha, vão fazer boas decisões ou más decisões, mas eles têm a possibilidade de fazê-la. E uma coisa que é interessante, que eu gosto pra caramba na análise sobre liberdade, é não tentar trabalhar com essa dimensão mais neoclássica sobre a ideia de racionalidade para uma ação. Tem hoje uma doutrina, um pensamento do ponto de vista das ações estratégicas dos indivíduos, que eu acho que vale a pena trabalhar, e que já ganhou, inclusive, prêmios, Nobel, sei lá, mas que é exatamente a ideia de trabalhar com um pouco de behavior economics, jogar um pouquinho desse debate dentro do debate constitucional. Não ficar só nessa questão normativa, proporcionalidade, o que eu acho meio blasé. Eu estou meio cansado desse discurso. Tentar trabalhar um pouquinho mais, sabendo o seguinte: os indivíduos são estratégicos, eles vão fazer escolhas pensando em interesses. Eu sei que isso é um pouco também muito teoria dos jogos, né? Às vezes isso tem várias críticas a respeito disso, mas é interessante porque a gente sai um pouquinho desse mundo muito fechadinho dos juristas, né? Imaginar o seguinte: o primeiro ponto que eu acho que é problemático. Primeiro, quando a gente fala do debate sobre paternalismo, tem três pontos que são falsos quando a gente começa a trabalhar o debate sobre behavior economics aplicado ao direito constitucional, que acho que vale a pena trabalhar. Tem dois autores no direito que eu gosto muito, né? O primeiro enfim, a gente tem o Richard Thaler, né, e o Cass Sunstein, que eles desenvolvem exatamente, eles têm um livrinho que chama Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, que é um livro muito simplesinho, parece um pouco um livro de autoajuda, mas é que eles estão exatamente estabelecendo algumas premissas importantes sobre como regular mercados ou regular ações.
tá? Que a gente normalmente trabalha a forma regulatória de uma lógica, às vezes, um pouco, talvez até ingênua, né? Acreditando que os indivíduos têm a liberdade de escolha, que tem... Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, quando a gente quer restringir a liberdade de escolha, o argumento que vem é paternalismo. Então, a gente cai num mundo maniqueísta em que você ou você tem liberdade de escolha ou você tem paternalismo do outro lado. E aí você fica no universo que fica uma briga normativa nas decisões judiciais, nas petições, entre paternalismo e liberdade de expressão, querendo balancear os dois mundos. E aí fica numa discussão proporcionalidade, você não sabe exatamente o que vai dar, cada juiz decide de um jeito, acha que um é mais forte do que o outro, um tem um peso mais forte do que o outro, e no final das contas você não resolveu, você caiu num discurso meio estranho, né? E o legal dessa questão do behavior economics é que ela vai jogar exatamente uma outra lógica sobre esses dois mundos, de um lado a liberdade de expressão, né? Do outro lado a ideia de paternalismo, nenhum nem outro, né? Então, né, olha só, primeiro, as falhas que essa perspectiva trabalha sobre o conceito de paternalismo. A primeira é imaginar que paternalismo é coercitivo. Ou seja, que naturalmente, quer dizer, você, por ser paternalista, vai ter... você naturalmente vai implicar uma decisão, ou seja, que você, pelo determinar uma questão regulatória, necessariamente você vai exigir um comportamento. Essa é uma primeira falácia do discurso paternalista, não necessariamente isso, ou seja, essa associação é quase imediata de que, por ser uma decisão regulatória, você é paternalista e aquele comportamento vai ser exigido. Isso não acontece, porque o direito não tem essa potencialidade toda, essa capacidade de falar, você faz isso. É que nem você falar, direito, você entra com uma ação de paternidade e fala, juiz, eu quero que meu filho me ame. Isso não acontece, tá? Ou seja, é uma crença muito forte no direito, imaginar que o direito vai produzir o amor. E a mesma forma que o direito vai claramente determinar o seu comportamento, porque a gente age, pode ser contra o direito, mas a gente vai agir. O direito é simplesmente uma expectativa contrafática, não tem poder tamanho de falar assim, você vai agir de tal forma. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que o paternalismo ele é evitável, né? A gente pode imaginar o seguinte, ou seja, o paternalismo ele acontece de uma forma ou de outra, né? Independente se você tem uma questão regulatória ou uma questão, às vezes, até de degrau sobre isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é mais interessante, é acreditar que as pessoas fazem escolhas certas. E que o paternalismo está ali exatamente para construir uma nova dimensão sobre essas escolhas. E aí, um ponto que essa dimensão trabalha é o seguinte, as pessoas normalmente elas não são os melhores juízes de si próprias, elas fazem decisões erradas. Aí tem várias pesquisas empíricas que são muito interessantes, ou seja, você pode ser adulto, não importa se você... Lógico, criança, de novo, é um outro problema. Mas se você é um adulto, a tendência sua é fazer bobagem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, você imaginar que os indivíduos fazem decisões pensadas, porque a gente trabalha nessa questão da embalagem e qualquer outra questão do tabaco, a gente foca na criança e adolescente. Ok, para focar nesse pessoal, mas a gente tem que saber o seguinte, o adulto também faz escolhas normalmente erradas. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto importante. Enfim, e que outro lado, uma coisa que é importante é, as instituições, por outro lado, elas têm que fazer medidas que vão, de certa forma, empurrar os indivíduos a fazer escolhas melhores. Então, são dois balanços que são interessantes. O que esse pessoal do Behavior Economics pode trazer para nós do Constitucional? Né? Eles atacam dois princípios que a gente chama muito forte dentro das ações estratégicas. Primeiro, que a gente chama de Harm Principle, ou seja, um princípio do dano, alguma coisa assim, quer dizer. E o outro que a gente chama de Epistemic Principle, princípio epistêmico. O primeiro fala o seguinte, que as pessoas, que a indústria do tabaco e qualquer das pessoas que defendem a liberdade, a ideia é então, deixa a pessoa errar. Por mais que ela vai fazer bobagem, deixa ela errar. Né? Que isso é uma coisa importante também, a pessoa errar. Né? Isso faz parte da liberdade, é pedagógica, ela erra e com os erros ela vai aprendendo. O segundo ponto, que é o princípio epistêmico, é que pensar que os sujeitos são racionais e que eles vão fazer decisões corretas. Né? E como eu falei para vocês, isso não acontece na prática. Então, a discussão que vai ser é o seguinte. Primeiro, os nossos pensamentos, mente, normalmente ele tem um pensamento, tem uma característica que eles chamam dicotômica, né? É impossível, míope, não refletida,
né? Ou seja, não consegue exatamente... E tem uma palavra que eu acho muito legal nessa abordagem de Behavior Economics, é o seguinte: a gente fala que nós somos, para a mesma análise econômica, nós somos homo economicus, né? Ou econômicos, homo econômicos. E uma brincadeira que, especialmente o Thaler e o Sunstein fala, a gente não é homo econômico, a gente é Homer econômicos. Ou seja, a gente é exatamente como Simpson. Tá? A gente faz decisões erradas. Pois bem, o que eu estou querendo trazer essa discussão toda? Né? Como eu falei no início, o argumento mais forte da indústria do tabaco é exatamente o argumento sobre paternalismo e liberdade de expressão. E ele parte de um pressuposto, de um ponto de vista constitucional equivocado, e aí, assim, do ponto de vista constitucional, é liberdade de expressão. Esse é o argumento lindo, bonito, cheiroso, normativo. Paternalismo é o conceito que decorre desse argumento normativo bonito, que é a ideia de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não, liberdade, né, de, enfim, fumar e que seja. Agora, se a gente começa a colocar do ponto de vista mundano essa outra perspectiva, que é exatamente que nós somos Homer econômicos, né, a gente começa a perceber que o papel do Estado e o papel do direito não é exatamente ser paternalista, é talvez estabelecer mecanismos de não exatamente... E aí tem um argumento engraçado que é: vamos ser libertários ou paternalistas libertários, que parece um paradoxo, né? Ou seja, como é que é você paternalista libertário? Você, nesse contexto, eu não vou exatamente falar o que você tem de fazer. Eu não vou proibir você de fumar. Eu não vou determinar como você vai... sei lá, você tem a sua liberdade em relação às escolhas que você venha fazer. Mas o papel do Estado regulatório, regulando o mercado, é dar o empurrão para você sair do Homer econômicos e entrar no Homo econômicos. Ou seja, você fazer escolhas mais pensadas e refletidas. Ou seja, o Estado ele tem um papel de incentivar a você fazer a decisão sem tomar a decisão por si próprio. Tá? Por exemplo, vamos fazer um experimento interessante. Geralmente, quando você vai escolher um seguro de saúde, o que acontece quando você faz um seguro de saúde? Você tem quantas opções de seguro para escolher? Você tem milhares ou centenas, sei lá, de empresas de saúde. Você não tem capacidade porque você é leigo, ou você não tem saco mesmo de ler as cláusulas contratuais daquele elemento. E a partir dali você faz uma análise em concreto. E você possivelmente vai escolher aquilo que, sei lá, o que o marketing que foi mais fácil para chegar para você, o que te trouxe mais vantagem, e como foi convencido pelo carinha lá que vende o seguro, e no final das contas você vai escolher sem muito pensar. Uma coisa que, de repente, o Estado poderia fazer para ajudá-lo a fazer uma escolha correta, faz um website, né, faz um site de internet, em que você coloca as doenças que eventualmente são mais interessantes para você, e o Estado vai indicar, eventualmente, aquelas empresas ou seguros de saúde que têm alguma maior conexão com o seu interesse. Nesse processo, você fez uma escolha um pouquinho mais pensada, porque o Estado, por meio desse site, conseguiu direcionar melhor a sua escolha, embora você fez, ao final, a sua própria escolha. Então, só agora colocando em parênteses um pouquinho dessa discussão, eu sou muito cético a um foco fortemente normativo, e aquilo que eu falei, quando a gente vai para o direito comparado, é muito importante a gente conseguir localizar como o jogo da política, como o jogo das estratégias são feitas. Esse argumento eu não encontrei. Ou seja, eu vou trabalhar a liberdade de expressão, que é o argumento mais usado, liberdade de expressão de novo, estou falando toda hora liberdade de expressão. Mas, enfim, liberdade, que é o argumento mais utilizado, mas em nenhum momento a questão da liberdade ela foi trabalhada numa dimensão da estratégia dos agentes. Tá? Então, uma coisa que a gente pode trabalhar do ponto de vista da constitucionalidade dessa ação, e aqui no Supremo isso pode ser um elemento interessante para ser discutido, porque os outros argumentos são fáceis. Liberdade de mercado, você fala, olha, não, mas liberdade de mercado você pode limitar. Tem vários exemplos. Enfim, igualdade é um argumento muito fraco. Mas liberdade, no sentido mais lato, liberdade de você fazer suas escolhas, esse é um argumento forte da indústria do tabaco. E aqui a gente podia sair dessa discussão meramente normativa de proporcionalidade, uma sugestão que eu acho que é interessante a gente começar a encontrar. O Estado, ao, por exemplo, padronizar embalagens, ele está exatamente fazendo esse nudge,
esse empurrãozinho para uma escolha correta. Você pode comprar, né? Vai ter lá alguma coisa, você não vai ver a marca, você vai ficar uma coisa padrão. Está ali só muito em letras padronizadas, né, a cor padronizada, não tem nada que vai... Mas, na verdade, o que o Estado está querendo fazer para você? Está querendo, primeiramente, que você evite comprar, ou seja, quer diminuir o número de fumantes. Isso é um elemento importante. Mas o segundo ponto que é muito bacana é exatamente você regula mercado, a pessoa pode continuar comprando, então a liberdade existe, mas, por outro lado, você dá um empurrãozinho para ela, de certa forma, fazer uma escolha melhor. Que é, no fundo, o que a gente mais quer no final é que a pessoa pare de fumar, né? Mas, então, quer dizer, você consegue justificar isso de uma forma muito mais da estratégia do comportamento humano, imaginando que os indivíduos, de fato, tomam decisões equivocadas, do que exatamente cair numa discussão de balanceamento que, concretamente, se a gente tivesse uma visão mais conceitualmente adequada, que não acontece, né, que essa crítica, por exemplo, que o Virgílio faz, ou seja, você deturpa o conceito para qualquer fim, e a gente começa a colocar em concreto questões reais de comportamentos humanos dentro de um debate constitucional propriamente, né? Que essa é uma forma que eu acho que a gente podia enfrentar melhor a questão constitucional. Debate sobre a importância da saúde, isso é consenso, a importância, mas esse novo elemento, eu acho que ele tem um apelo interessante no debate constitucional, ele traz uma coisa mais inovadora nessa discussão, ele faz uma coisa muito mais interdisciplinar na compreensão do que, de fato, pode ser atacado, e isso não tem sido feito de um ponto de vista mais global, pelo menos nas análises das decisões que eu fiz. Ou seja, a gente ainda continua num debate muito normativo e esquece um pouquinho dos debates sobre estratégia que são fundamentais, eu acho, na questão do cigarro. Porque a indústria usa estrategicamente para todos os fins dos seus argumentos. O lado daqui, a gente ainda parece, em algumas vezes, ainda caminhar numa crença muito forte que o direito vai ser a resposta. E a gente sabe que, muitas vezes, o direito ele é um instrumental que precisa acompanhar melhor esses aspectos mais mundanos que, de fato, acontecem e que acaba conquistando, e, quando é usado por outro lado, acaba sendo o que detona as pretensões que a gente quer fazer do ponto de vista de uma política mais adequada contra o tabagismo. Bem, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado. É isso aí. Bom, eu agora vou passar a parte dos breves comentários para depois abrir para a parte mais importante de debate. Vou apenas instigar aqui, primeiro, a fala da Patrícia e depois a fala do Dr. Juliano. Em relação à fala dupla, a dupla palestra da Patrícia, a exposição didática, eu assisti os painéis que passaram pela manhã, o que me chamou a atenção, e é muito comum a marca da UNB, talvez até tenha inspirado a preocupação dogmática, a preocupação acadêmica de separar muito bem os sistemas aos quais se estão aproximando ou afastando. O direito comparado ele tem uma forte crítica do ponto de... Me perdoa, o sistema jurídico brasileiro ele já sofreu grandes prejuízos com a importação de conceitos sem cautelas de adaptação para a realidade do direito que está sendo exportado para o direito que está sendo importado, para o conceito. A apresentação da Patrícia foi muito boa do ponto de vista que mostrou algumas limitações e algumas características que até o Juliano reforçou, em qual circunstância a corte australiana decidiu daquela forma, em qual circunstância foi debatida e apresentada aquela questão da propriedade intelectual. Isso é muito importante para que nós não saiamos repetindo pura e simplesmente a decisão ou a legislação australiana de embalagem sem esses cuidados de adaptação. Isso, do ponto de vista acadêmico, já é um problema
talvez de adequação de trabalhos, mas do ponto de vista prático e político, o Brasil já importou muito lixo legislativo e já transformou em lixo o que não teve o cuidado. E lixo do ponto de vista não só da inflação legislativa, lixo do ponto de vista de não ter resultado nenhum, de ser apenas mais uma lei. E isso traz uma outra preocupação. O que eu posso ressaltar, além do que a Patrícia e o Mark colocaram nas apresentações, é que me chamou a atenção o destaque que foi dado sobre o grupo de especialistas que discutiu e antecedeu a proposta australiana. Nós ainda temos uma produção legislativa muito estranha no Brasil, que ainda precisa ser muito dominada pela ciência política, ela precisa ser compreendida pelo direito e por outras áreas, como a administração, a própria administração pública. E essa simplicidade com que a Patrícia coloca, olha, esse ato foi discutido por especialistas, chegou-se a isso, ouviu-se... Esse passo a passo para se tomar uma decisão dentro do governo, ele ainda precisa ser mais aprimorado no Brasil. Nós ainda temos atos e normas que são feitos em atropelo, tem palavras mais... Mas eu estou tentando colocar palavras mais simples aqui. Né? São feitas muito de forma assodada. E isso nos causa transtorno. E eu digo isso porque há um esforço do agente regulador brasileiro para fazer bons atos. Nós temos agora atos do agente regulador de saúde e que controla os derivados do tabaco que estão sendo reproduzidos internacionalmente. Mas talvez o mecanismo da consulta pública, da abertura, da compreensão do próprio judiciário em relação ao que está sendo feito pelo agente regulador, Juliano, possa diminuir esse jogo de que sai o ato do poder executivo, Pascoaloto, e logo em seguida já vem uma liminar da Justiça Federal. E o juiz, enquanto o ato regulatório demorou 4 anos para ser feito, a liminar vem em 1 semana, suspendendo o ato administrativo. E ao que eu compreendi, não da fala, mas da legislação, há um empoderamento do regulador australiano, e isso está escrito dizendo, olha, o sujeito não chegou nessa decisão do nada, isso aqui foi estudado, e foi reforçado aqui na apresentação. Então, essa seria uma outra lição do modelo australiano. E um ponto também que me chama a atenção da busca que o judiciário faz hoje, com essa intervenção do CNJ, com essa busca de simplicidade, é o quão simplista, e isso não é diminuindo o debate australiano, mas o tanto que a discussão não saiu do foco. E aqui eu junto as 2 apresentações. O Juliano demonstrou o quão complexa é a discussão de constitucionalismo no Brasil. Ou o tanto que nós a tornamos complexa. Isso pode ser a literatura, mas pode ser o nosso judiciário ou uma cultura, se é que a palavra cultura admite isso. E lendo a decisão australiana, o ponto é a indagação é uma só e a resposta é uma só. Não há tergiversação que nós temos aqui para discutir. São 8 ADINs, se a gente buscar o histórico que o Supremo tem. E cada ADIN envolve uma bíblia de discursos, de pareceres que simplesmente, eu gostei muito da fala do Juliano e da simplicidade com que a Patrícia coloca, que talvez o ponto estratégico, agora eu já estou partindo para a fala do Juliano, é que eu agradeço nas 2 falas, que nós estamos aqui junto, Brasilcom e ACT, trabalhando o advocacy para um lado que é vulnerável e que busca equilíbrio na fala perante os órgãos constituídos. E as 2 falas nos deixam lições que talvez a gente não encontra no livro, lições que a gente encontra em experiências.
E esse caminho aberto para a gente tentar reendereçar o nosso discurso, ele é muito bem-vindo. Essa visita, Juliano, que tu fazes, ou que tu fizeste, às estratégias possíveis que a indústria do tabaco faz, ela é interessantíssima, e ela não tem escrita na literatura, e não é visitada. E a gente só está vendo ela aqui hoje. Talvez, de todos os eventos que eu fui na CTB, da CT, é a primeira vez que eu vejo esse aprofundamento, ele é muito rico. E esse caminho a ser trilhado para desconstruir o discurso da indústria, que é antigo, que é potencializado com pesquisas, com todo respeito aos pesquisadores, mas nitidamente enviesadas, para não dizer encomendadas, eu acho a palavra encomendadas forte, mas já falei, encomendadas. Mas esse discurso ele tem que ser muito trabalhado por esse núcleo que está aqui, porque não existe outro ator, eu não enxergo outros atores neste país de grandeza constitucional para trazer esse discurso para um lado mais equilibrado. E o papel é nosso, não adianta a gente chorar e falar, puxa, mas o setor é muito forte. Não, a gente tem que fazer esse trabalho na literatura, nesse evento aqui, e o caminho está sendo aberto. Agora, em matéria de afastar a proporcionalidade, ou usá-la menos, partir ao paternalismo, eu entendo que ambos devem se somar. Eu acho que tem que haver um somatório. Meu discurso não é político para amenizar posições acadêmicas. Mas eu entendo que existe também uma literatura no campo do direito do consumidor, e talvez de um ponto específico que talvez vá nascer, eu já conversei com alguns colegas do professor Pascoaloto, talvez nós vamos ter um direito constitucional do consumidor. Como o direito civil teve que ser discutido constitucionalmente, as matérias de consumidor estão chegando ao Supremo, porque o direito do consumidor é muito novo. Demora-se a julgar RE, recurso extraordinário, e ADIM no Supremo. Então, ou o Supremo não vai julgar o direito do consumidor, e nós não teremos um direito constitucional do consumidor, ou nós vamos ter uma discussão mais, um ramo, Juliano, que a gente quer, talvez, criar algumas discussões, alguns debates, com certeza buscando o paternalismo, mas uma dogmática que revele outras facetas da Constituição. Talvez o discurso, a saída pelo discurso da proporcionalidade seja uma, mas talvez surjam outras visões constitucionais, dogmáticas, da visão de uma visão normativa, que o direito do consumidor ainda vai fazer aparecer. Isso aí eu acho que é importante. Agora, numa finalização, porque eu já estou falando muito, mas foram entusiasmantes as palestras, é realmente o que eu já falei algumas vezes, até para a Paula e para a Adriana, que é o seguinte: nós temos que realmente sair um pouquinho da normatividade, e aqui nós tivemos uma aula disso. Nós temos que ver também a vida como ela é. E a vida como ela traz discursos não jurídicos. Esses discursos não jurídicos, se o caminho é para ir para a análise da neurolinguística, se eu for fazer uma análise de conteúdo do discurso, eu não sei o caminho que eu vou sair disso. Mas o ponto é que nós temos que achar nós temos que acrescentar ao discurso jurídico posições multidisciplinares. Talvez o nosso grande argumento seja o auxílio da medicina, que está sendo muito bem trabalhado pela ACT. A medicina talvez seja o grande caminho para reforço da busca do nexo causal. Mas nós ainda estamos muito longe, e é muito caro a gente encomendar pesquisa para isso. O lado de cá faz por sorriso, faz por ideais, por questões acadêmicas e com recursos de suporte que são escassos. Mas eu acho que com criatividade e com essas aberturas que tem, o nosso dever de casa é a gente voltar e reenxergar o mesmo fenômeno da falta do nexo causal para a responsabilidade, reenxergar os limites para a limitação, os limites impostos para a
a embalagem e buscar caminhos mais simples. Se for de uma análise behaviorista, se for neo-behaviorista, se for uma análise da psicométrica, que é a mais avançada hoje, talvez, e quando se fala avançada é porque você está estudando, mas não quer dizer que é a mais avançada. Mas nessa multiplicidade, eu acho que a gente tem que passar a pensar um pouco fora da caixinha para realmente inovar na discussão, que me parece que o que eu gostei do que o João falou, que é muito simples. É muito simples de explicar. A gente não pode tornar ela mais complexa. A gente tem que, talvez, desconstruir. Para você simplificar, você tem que desconstruir o discurso. Realmente, eu gostei desse caminho, desse percurso estratégico. Nós vamos desconstruir os discursos postos, mas depois trazer discursos mais simples, e não necessariamente normativos. Eu acho que, tomara que eu não tenha complicado ainda mais, mas eu estou tentando juntar as duas falas, e eu abro de imediato, para não tomar mais o tempo da plateia, para as perguntas. E, dentro das minhas falas, quem quiser fazer algum tipo de comentário ou complementação, ficamos à disposição. Fiquem livres. Perguntas, pessoal. Eu vou passar, com certeza. Então tá. Patrícia. Thank you. Ok, muito obrigada. You know, I listened with enormous respect to the Eu presentations ouvi tonight, as not apresentações just com in muito this session, but respeito, in não the apenas previous nessa session as sessão, well. mas nas outras And I think sessões. I've come away E with eu a acho growing, que eu idea tenho uma of ideia just how crescente complex de things are quão in Brazil. complexas as coisas são no Brasil. And you know, far be it from me as a Então, South African longe foreigner de to mim, say, como uma to give pessoa you da África do any Sul, advice as you de find dar as you conselhos para try to work vocês, your way sugestões through para this issue. vocês, a vocês Save próprios tentarem for one passar thing, por I essas think that questões. I'm Eu a acho que, lawyer, but I'm salvo also por an uma activist coisa, at heart. eu sou uma And I think that advogada, mas no keeping meu a coração eu very sou uma clear ativista. focus E eu acho que on what vocês you devem want to manter um achieve foco and claro no finding que the vocês best querem way alcançar to do that e within encontrar the a melhor legal forma de system vocês atingirem without, isso perhaps, no sistema allowing the legal judiciário, system sem permitir to que o sistema bend the branch to judiciário such an ele extent that it quebre o snaps. galho, ele So I think there entorte o is, galho some simplicity tanto que and possa some quebrar esse clear galho. logical thinking that I Então think vocês can get you vocês in a têm policy making way esse from point A to pensamento point B. lógico, But vai thank te you very much for a ajudar most a ajudar a informative todos evening. vocês a chegarem a uma solução. Então muito obrigada por Só uma em noite breve, tão só, produtiva. só para I'm deixar going to be claro, very brief, and I would like to make it clear essa outra that forma de entender o mundo this other do way of tabaco e, understanding the world, the como- tobacco world, as enfim, é engraçado, porque uma It's coisa que a funny. gente aqui no direito, because in the enfim, eu law, professor de direito constitucional comparado, então isso so I am traz a professor of comparative constitutional law. certo And so uma percepção de que this gives us the curiosamente, idea quando a or gente the começa a ver as perception experiências that do mundo, when we analyze que the a gente tem uma crença experiences muito around the profunda, world, we né, have que o direito a deep responde. belief Na verdade, that quando a the gente vê law o is mundo, going a to gente vê que o answer. direito And when we look responde at the muito pouco. world, we see that the law Essa é uma grande responds very verdade. little, Eu, and por this is exemplo, a nesse big ano, com truth. essa coisa do This impeachment year, no with the Brasil, eu impeachment falo of duas coisas para President os Dilma alunos. Rousseff, Primeira I tell coisa, my students two constitucionalismo things. é uma mentira, é um faz de Constitutionalism conta. is a lie. Um faz de conta que é It's positivo, que a gente a acredita story. It's just e a que, fable. Or a bedtime tem seu story. papel, And we né? believe Mas é um faz de conta, se in você it, pegar o conceito de and democracia, it o has conceito its de role. povo, If you talk about o the próprio conceito concept de of Constituição. democracy, Ou seja, são the conceitos que a gente concept of constrói para fazer population algum of sentido. people, so E a we segunda build this percepção to que a make gente some tem que falar sense sempre out em of it. constitucional, e And esse we ano foi always have perfeito to para falar discuss isso, é constitutional shit law. happens all the time. Shit happens né? all the Que time. isso é uma coisa também que essa é uma premissa And importante, this porque a is gente a tem que very parar o seguinte, important olha, premise não dá para a because gente we have acreditar to
We que o cannot direito vai believe ser a that grande law salvação. is going Ou to seja, be a the gente tem alguns salvation of problemas, the mas a gente world, precisa the de instituições, salvation a of gente precisa de everything. apostar But we nelas, need mas a gente institutions, tem we que ser um need pouco mais to bet realistas em in relação them, a we need to elas. believe in Então, them, muitas vezes, quando but eu we vejo o need to be debate more nas realistic. cortes, o debate nos pareceres, ou às vezes nas comunicações, eu vejo que a gente precisa ter uma aposta muito profunda nessas premissas normativas que são importantes, mas acho que tem que ser complementadas com outros fatores que, curiosamente, são negligenciados, talvez pela formação nossa, né? Porque a gente não trabalha essas questões quando a gente estuda direito. E elas acabam sendo um elemento importante de agregar, para agregar esse tipo de argumentação. Então, você vai falar de liberdade, seja liberdade, mas fica uma discussão somente em abstrato, de métodos, né? E a gente é muito ruim metodologicamente. Uma coisa que é muito legal, especialmente no debate do tabaco, é porque tem muito dado. Seja alguns dados complicados, mas tem muitos dados interessantes da medicina, tem muitos estudos bacanas, mas é quase um choque quando você vê uma pesquisa da medicina sobre a questão do tabaco, e quando você vai vendo a argumentação jurídica em cima do tabaco. A argumentação jurídica, ela trabalha os dados muito secundariamente e metodologicamente, sempre uma coisa muito de tentar um encaixe, às vezes até meio forçado, por exemplo, debate sobre igualdade, é uma coisa muito forçada. Então, acho que é muito interessante isso, ou seja, a gente vê que é preciso entender metodologicamente, explicar melhor, ou seja, os argumentos, tentar ter uma... A gente não estuda método quando a gente argumenta. No curso de Direito, você se forma todo dia, você não tem um debate de metodologia, de pesquisa, de argumentação. A gente vai aprendendo conceitos, a gente rebola em cima dos conceitos. Mas, na verdade, a gente tenta argumentar nessa mágica. Mas, de novo, é uma mentira. Porque a gente tem que saber aproveitar estrategicamente. Por isso que eu falei, proporcionalidade é importante. Eu usaria, eu falei desde o início. Use. É importante usar. Agora, saiba dos limites dessa argumentação e agregue outros argumentos. Porque possivelmente acontece, os advogados do tabaco não vão saber muito isso, não. E aí vocês ganham num outro fundo. Vocês impressionam a justiça com um argumento que eles não estão acostumados e que impressiona muito mais do que e a outra parte não vai saber muito jogar com isso, porque os dados deles são dados ou complicados de veracidade, são pouco metodologicamente bem explorados, talvez muitas vezes são comprados. E nisso vocês ganham. Ou seja, a ciência está do lado de vocês. Science is on your side. Bear that in mind. Bom, só fazer um breve encerramento. Just to close, acho que o foco do painel I believe the focus of this panel has been deixar certainly attended. agora formalidades de lado. Homer Formality aside, Homer Simpson is a grande inspirador, great philosopher, inspired of several philosophies. I have never seen any reiteradamente. Mas episodes that he do ponto de spoke, vista, eu queria só deixar um agradecimento aqui em nome do Brasilcom e deixar para os palestrantes o pedido de renovar talvez reuniões, não necessariamente para que a gente possa discutir mais aprofundadamente quais são nossas estratégias e onde elas podem ser melhoradas. Eu queria deixar esse lembrete para os dois palestrantes. Tá? Repassar para nós. Bom, agradecer muito, Walter, thank you, Juliano, Walter, Juliano, and Patrícia, desculpa. Patricia. I apologize. Patrícia, eu queria, na verdade, me desculpar, I'd like to porque na hora que eu apologize te apresentei, because eu at the não moment expliquei I que o introduced you, palestrante, I did not explain them Mark James, that ele não viria, e você the speaker gentilmente Mark James did concordou not em come fazer in. uma You apresentação de very última hora. kindly O Mark James teve accepted um making imprevisto this aí de last minute saúde na família, e a Patrícia presentation. gentilmente se And dispôs so Patricia made a herself fazer a available apresentação de última hora. to Eu queria present agradecer for Mark, muito so I'd pela like to thank her disponibilidade em fazer a for her apresentação, foi availability of doing brilhante, so. muito It was a obrigada. brilliant presentation. Thank E you very obrigada a much. todos. Então, And thank you agora everyone. encerramos And so we essa close parte do evento e convido a todos event para o and coffee invite break you all e a to sessão de the autógrafo coffee de break dois and livros this book sobre signing direito e tabaco. session on Amanhã the law and retomamos tobacco. às 9 da We manhã. resume Muito tomorrow obrigada. at 9 in the morning. Thank you very much.